Então hoje o capítulo materialização nós devemos concluir, foi iniciado na semana passada. Vamos ver aqui a introdução do livro Evangelho comentado por Emmanuel, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Vamos fazer aqui alguns comentários para introduzir o nosso estudo dessa noite. É claro que essa mensagem, como as mensagens de Emmanuel, elas são dirigidas para os espíritas, para nós, sobretudo. Principalmente da forma com que aí é colocada o entendimento sobre a vida e o entendimento sobre a reencarnação. Então, essa perspectiva que é colocada aqui, que antes da reencarnação, a alma reconhece a necessidade do sofrimento purificador, é evidente que se dirige aos espíritos que, antes de reencarnarem, já nutriam um certo nível de consciência e de entendimento dos objetivos espirituais da vida. A mensagem, nós voltamos a realçar, é dirigida para nós, porque a gente sabe que a grande maioria da humanidade, que ainda está envolta no materialismo, ou vem para a reencarnação na lei do apulso, ou vem sem, de maneira nenhuma, ser co-participante das provas e necessidades que terá que passar. Vem, a gente sabe que o amparo espiritual de benfeitores se direciona para as situações e circunstâncias ideais ao progresso de cada espírito, mas a grande maioria não tem consciência disso antes da reencarnação. Mas os espíritas, que somos nós, a situação é diferente. É diferente a tal ponto que, depois de termos assimilado um certo conteúdo da doutrina espírita, nós percebemos que não podemos usar os argumentos que habitualmente são usados pela maioria das pessoas. Por exemplo, estou passando por algo que eu não mereço passar. Isso é um tipo de vida que eu jamais pediria. Esse tipo de argumentação, que é comum até quem encara a vida do ponto de vista materialista, o espírita não pode se dar o direito, por mais entravada e complicada que esteja a vida dele. Ele sabe, inclusive é nisso que Emmanuel aqui destaca na mensagem, de que ele está na vida que pediu, que co-participou na escolha, que sabia, antes da reencarnação, as necessidades que tinha e por que teria que passar diante das escolhas da atual reencarnação. É por isso que Emmanuel aqui coloca, diríamos assim, bem debulhado todos esses aspectos, porque ele diz assim: exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento. Não é por outro motivo que, em grande parte de nós espíritas, ao termos travado os primeiros encontros com a doutrina espírita, percebemos no potencial de iluminação que ela nos dava, de que nós estávamos agora habilitados a enfrentar as situações, por mais difíceis que a vida apresentasse. É relativamente comum, pelo menos durante um primeiro momento, que diríamos assim, de uma certa exaltação espiritual, de dizermos: poxa, diante da certeza da reencarnação, da certeza da imortalidade da alma, do entendimento do Evangelho do Cristo,
O que é que a vida pode colocar que eu não posso enfrentar? No mínimo, esse tipo de raciocínio facilmente passa, grande maioria de nós espíritas, ao irmos nos adentrando ao conhecimento da doutrina. E exatamente isso ocorre por causa disso que Emmanuel aqui aponta. Porque a gente tinha, em termos inatos, a perspectiva de que a vida que estávamos usufruindo ou estamos se deu por certo nível de corresponsabilidade nossa. E quando o Espiritismo projetou luz nisso, não restou mais dúvidas. Mesmo que depois de passar um certo momento de entusiasmo que a doutrina espírita propicia, temos ficado mais adiante meio reticentes. Quando algumas situações vão se complicando e a gente fica meio dizendo, mas puxa, eu pedi tudo isso. Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz tanta escolha de tantos problemas? Porque nós vimos isso no movimento espírita com certa frequência. Mas aí está, diante desse texto, o conteúdo que é direcionado para nós espíritas e que apenas vem acender em nós o nível de responsabilidade que sempre devemos estar atentos frente às dificuldades ou problemáticas que a vida apresenta, trabalhando o entendimento espiritual da situação e jamais se revoltando ou se contrariando com certos níveis de provas que de maneira nenhuma a gente sabe não ocorre, não acontece por acaso, mas por necessidades de crescimento espiritual nosso. Vamos então concluir aqui o capítulo Materialização do livro Missionários da Luz. Eu quero ressaltar ainda um pouco, no desenvolvimento desse capítulo, o fato de que, mesmo se direcionando a princípio esse capítulo para as reuniões de materialização, há muitas lições que são tratadas nesse capítulo que se aplicam às reuniões mediúnicas em geral e às pessoas que, de certa maneira, se sentem chamadas a uma atividade ou a um trabalho na área mediúnica nos centros espíritas. Então, se direciona para todos. E vamos aqui. Eu resgatei o último slide que nós comentamos na semana passada para dar um prosseguimento aos que iremos tratar hoje. O último foi esse. Via-se, no entanto, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, disservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Eu vou aqui juntar mais algumas observações pela importância desse fato que nos é colocado como advertência. E qual é? A reunião espírita e, sobretudo, a reunião mediúnica, nós estamos nela para ajudar outros mais necessitados do que nós. E pelo fato de já estarmos com a nossa consciência acordada para a responsabilidade que a doutrina espírita nos colocou. Então, mesmo que a gente esteja passando por provações que sabemos necessárias, como comentamos a introdução do texto de Emmanuel, mesmo que estejamos passando por atritos e problemas familiares, pessoais, quando a gente vai para a reunião mediúnica, os problemas têm que ficar fora. A gente não pode levar eles para a reunião, não deve levá-los. É um exercício e é um esforço salutar e benéfico e profundamente cristão para nós e para os espíritos mais necessitados que estarão lá. O espírita, sobretudo nós, tem que ter a exata consciência que todos passam por problemas. E os que a gente acha, os pessoais nossos, que a gente acha que são
imensos, a gente sabe que não é assim. Na medida que a gente toma conhecimento e contato com os problemas dos outros, a gente sabe que, na verdade, cada um tem os problemas que tem necessidade de trabalhar para evoluir, para progredir. E os nossos não são maiores nem menores do que os dos outros, são os necessários. E diante da responsabilidade que a gente tem no trabalho de assistência na reunião mediúnica, esses problemas têm que ficar fora. Se a gente não tem condições de deixá-lo fora, para levá-lo para a reunião e ficar martelando, era melhor até que não estivesse na reunião. É claro que o compromisso da reunião mediúnica, estabelecido de forma regular e disciplinada, nós não devemos faltar por motivos quaisquer. Tem que ser um motivo grave. Mas, espera aí. E também para a reunião, com a mente atrapalhada, porque teve problemas em casa, ou teve problemas. Todos temos problemas, e os problemas não são punições. Nós aprendemos muito isso no Espiritismo. Então a gente tem que, assumindo o compromisso do trabalho mediúnico, ter o esforço necessário, imprescindível, de separar os problemas nossos, para quando a gente estiver na reunião mediúnica, nós estarmos lá da melhor forma possível para ajudar outros mais necessitados do que nós. E vejam a surpresa, é que quando de fato a gente se desdobra para ajudar os outros, não precisa nem eu dizer a vocês, a espiritualidade vai se desdobrar para ajudar nós, dentro do que for possível, necessário e importante. Então a gente tem que ir para a reunião e dizer, olha, esse problema está aí nas mãos de Deus, porque eu vou cuidar do problema dos outros, e não vou levar esse problema para a reunião mediúnica. Não importa o nível desse problema. Esse esforço que a gente faça, ele vai ter um benefício de mão dupla. O benefício para outros espíritos mais necessitados do que nós, indiretamente, dependendo de merecermos ter aquele problema diminuído, a espiritualidade vai cuidar do nosso problema. Pode ser a saúde de um parente querido, mas que não será tão imprescindível a gente estar lá e deixar de ir para a reunião mediúnica, como também não ir para a reunião mediúnica com problema na cabeça. Porque tem que sair de casa e entregar realmente a Deus, confiar na espiritualidade e saber que está indo cumprir um dever espiritual. Não está indo para uma recreação, porque aí seria um absurdo. E não haveria de maneira nenhuma endosso espiritual para isso. Mas para ir para um trabalho mediúnico, aí a gente vai com um senso de responsabilidade e de abnegação. A abnegação é justamente isso. É os problemas nossos, a gente colocar na mão de Deus e não pensar neles, e ir para a reunião com pensamento e sentimento de estar indo para ajudar os mais necessitados. Uma vez eu já lembrei aqui, mas eu acho sempre importante lembrar aquele caso do livro Loucura e Obsessão, que se alguns de vocês não tiverem lido esse livro, eu recomendo muita leitura. Temos para vender no Bezerra de Menezes, com 20% de desconto. Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco. É o único livro espírita que eu conheço, assim, de editoras espíritas reconhecidas, que tratam da questão da Umbanda à luz do Espiritismo, né? E que mostra lá a história do médium, quando ele vai para um trabalho mediúnico e deixa a esposa doente em casa. E quando ele vai, ele não deixou a esposa doente porque ele não gostasse dela, como infelizmente pode acontecer até com alguns espíritas. Olha, tu fica aí que eu tenho meu compromisso, e vai para o compromisso, não é por abnegação não, é porque acha até bom. Mas ele foi para o compromisso mediúnico, como se diz, consciente da responsabilidade, e quando ele chega no trabalho, os espíritos analisam a situação dele e designam
determinado benfeitor para cuidar da esposa dele em casa, a qual estaria melhor quando ele voltasse. E aí a gente vê o exemplo de abnegação e de renúncia do médium. E era um médium bandista, mas que trabalhava de forma caritativa e absolutamente em prol do próximo. Então é isso. Esse parágrafo a gente colocou aqui para lembrar esse aspecto, de que estava havendo esse problema lá, né? Nessa reunião de materialização, onde alguns participantes estavam emitindo solicitações pessoais. E aqui eu não posso esquecer um aspecto interessante. É quando falece algum ente querido nosso. E a gente não pode levar a ansiedade e a perspectiva de querer uma comunicação dele durante a reunião. Porque aí também a gente está criando um problema. Se for possível, se for merecido e se for importante, haverá uma comunicação sem que o médium ou alguém que participa da reunião mediúnica leve o problema para a reunião, pedindo que a espiritualidade interceda e que venha uma carta ou uma comunicação daquele parente. Isso também é para ser evitado, porque a pessoa vai com um senso de abnegação em prol de espíritos mais necessitados e nunca se colocando como sendo o mais necessitado. Diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos, a fim de constituírem material de cooperação, enquanto Calimério, projetando seu sublime potencial de energia sobre o médium, operava-lhe o desdobramento. Vamos analisar aí alguns aspectos que são bem importantes na questão da mediunidade de efeitos físicos ou da materialização. Primeiro, o fato de que, para possibilitar a materialização do espírito, eles iam unir o potencial magnético do médio de efeitos físicos, de outros médios que não tinham esse potencial mais intenso que estavam na reunião, material também da natureza, porque aqui é colocado assim, de começar a combinar radiações magnéticas dos companheiros terrenos, enquanto Colimério projetava o seu sublime potencial de energia sobre o médio, ou seja, faziam uma espécie de junção de todas o potencial magnético para a materialização. A gente sabe que, inclusive, determinadas plantas, elas também têm um certo magnetismo que a espiritualidade utiliza. Nós mesmos, mesmo sem ser médios de efeitos físicos, quando a gente está reunido, nós possibilitamos uma junção de fluidos que viabiliza a possibilidade, não que vá acontecer uma materialização, mas viabiliza durante a reunião mediúnica. É por isso que não é comum, mas vez ou outra pode haver uma materialização. Pois não, Marcelino? Tocou no assunto e quando eu estava lendo esse capítulo surgiu a pergunta se justamente a questão da materialização ser mais rara se prende a uma questão, vamos dizer assim, de mecanismo orgânico e físico, ou a questão de natureza mais moral dos componentes do grupo. Mais adiante, esse capítulo analisa de que a materialização poderia ser muito mais abundante na Terra, mas por questões de ordem moral não são, porque eles inclusive exaltam o aspecto, depois a gente vai comentar melhor, de que o homem jamais utilizará da mediunidade de efeitos físicos de materialização como anda utilizando das possibilidades que o mundo material tem oferecido a ele na área da intelectualidade. Porque, por exemplo, o homem usa a inteligência
por exemplo, na descoberta do potencial radioativo dos elementos, que poderia ser utilizado exclusivamente a benefício da saúde, mas criou a bomba atômica. Isso não era projeto divino. Então, o homem, na área da intelectualidade, ele sempre abre campo para desequilíbrios graves, porque ele não evoluiu moralmente como evoluiu intelectualmente. A intelectualidade tem evoluído muito, o que levou às grandes descobertas tecnológicas e científicas. Mas, enquanto isso, o lado moral da humanidade tem crescido muito pouco. Resultado: as complicações que a tecnologia tem trazido, inclusive aquelas das redes sociais. Porque as redes sociais e o avanço tecnológico nessa área estivesse bem alicerçada em progresso moral, não seria veículo de separação de pessoas, mas sim de união. Mas a gente tem visto e tem sido muito alertado que o exagero que tem havido no envolvimento com as redes sociais como o Facebook e outras tem provocado muito mais distanciamento entre as pessoas do que aproximação. Jamais esse seria o objetivo da tecnologia se ela tivesse associada ao crescimento moral. Mas afastar do crescimento moral, o que é que gera? Isolacionismo, egoísmo, né? Complicações maiores ainda no relacionamento humano. Então é isso. Então, a princípio, a materialização, ela não tem havido uma contribuição em termos positivos para a evolução moral do homem, porque tem faltado essa base. E a espiritualidade, depois tem um slide específico sobre isso, não permitiria que isso acontecesse. O homem não faria dos bens espirituais o que tem feito dos bens materiais, usado de forma desequilibrada. Então, a questão disso é que faz com que até aquelas brincadeiras de copo e de chamar espírito, quando junta adolescentes, de vez em quando tem filmes sobre isso, né? E ali muitas vezes naquele conjunto de pessoas soma-se um potencial magnético de efeitos físicos de um com potenciais menores de outros, e quando olha, projeta e possibilita uma influenciação espiritual intensa e habitualmente grave, devido à irresponsabilidade que levou aquele grupo. É por isso que também a reunião mediúnica nos centros espíritas é o veículo ideal para a educação, ou como antigamente se chamava, de desenvolvimento da mediunidade. Porque quando num grupo de pessoas, onde tem uma ou outra que tem um certo potencial magnético ou mediúnico, se junta com outros, acaba havendo ali um circuito que incentiva a mediunidade naquele que já tem e noutros que estariam por ter. Aí a gente começa a entender as razões pelas quais, num grupo mediúnico fechado, as possibilidades da mediunidade ser trabalhada vão ser muito melhores do que se não fosse num grupo ali. Aquele grupo ali, uns magneticamente estão ajudando uns aos outros. Alencar, isso é o Colimério que diz, né? O Calimério, que era o organizador espiritual, né? Lá. Ele vai dizer, é o segundo que está sob a orientação dele, Alencar. É necessário extinguir o conflito de vibrações. É mais razoável se abstendo da concentração por agora. Diga-lhes que cantem ou façam música de outra natureza,
procure distrair-lhes a atenção deseducada. Aqui tem 2 pontos muito importantes para a gente comentar e destacar. Vejam só. O primeiro deles é que, de forma inadvertida, algumas instituições espíritas, por exemplo, acabam colocando nas reuniões mediúnicas, por exemplo, músicas instrumentais ou músicas para facilitar a meditação ou a concentração. E muitos dizem, mas que mal há nisso? Não ajuda, inclusive, aos médiuns a se concentrarem ou a entrarem num processo de meditação mais espontâneo? O problema todo é só um: é gerar condicionamento. Porque quando gera condicionamento, significará o quê? Sem a música não haverá mais concentração. Então, se em determinada situação, por exemplo, há um problema no aparelho de reprodução da música, ou até uma falta de energia elétrica, que é raro acontecer, mas uma falta de energia elétrica não impede haver uma reunião mediúnica. E nem os médios vão ficar com medo porque não tem iluminação elétrica, né? Porque se faz a reunião com velas. Mas aí, se tiverem condicionados a uma música para relaxarem ou entrar em meditação, vão ter dificuldades. A questão toda é que aqui era uma situação específica e não é orientação para se padronizar na reunião mediúnica, mas foi devido a uma situação adversa pela irresponsabilidade dos participantes que estavam com a cabeça cheia de problemas e preocupações durante a reunião. Por isso eles viabilizaram isso aí. Onde eles pedem de forma... Eles criam o que chamam de uma garganta ectoplásmica. Vocês entenderam o que é que houve ali? O que houve ali foi o seguinte: uma voz surgiu dentro da reunião, mandando eles cantar um hino, ou cantar qualquer coisa, porque não aguentavam o problema mental que eles estavam lá na reunião. Então, na reunião, eles não entenderam de onde vem, mas saiu uma voz lá e diz: cantem, falem em algum hino. Então, isso foi a garganta ectoplásmica que os espíritos criaram ali. E para quê? Para distrair-lhes a atenção deseducada. Se estivessem eles dentro do que era o certo, não teria sido feito esse meio, porque eu volto a destacar isso. É interessante, e isso o Espiritismo ele enfoca muito, que a gente não crie dependências de nada, nem de música, para se concentrar. Que haja, como por exemplo na aula do passe, algumas instituições espíritas colocam a música, já até para ajudar que as pessoas fiquem em silêncio. Uma coisa, mas padronizar numa reunião mediúnica som não tem cabimento, porque vai gerar um condicionamento e depois vai se ter dificuldades. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos do interior da casa, foi por isso que eu disse, eles juntaram até coisa da natureza, fluidos, vibrações ou energias. Aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. Então, depois de terem juntado esses fluidos magnéticos, ectoplásmicos, Alencar se materializa lá na reunião. A gente se lembra aqui da reunião de materialização que teve com Chico Xavier, quando Peixotinho esteve lá, uma das vezes. Peixotinho, eu vi até recentemente um vídeo, ou foi um áudio sobre ele, dizendo que ele, foi André Trigueiro que fez um comentário,
Ele é tido como um dos maiores médios de materialização que teve no Brasil. Poderia se dizer no mundo. Porque os espíritos se materializavam através de Peixotinho e realizavam curas, tratamentos. Como eu até citei aqui na outra semana o caso de Sheila. Mas houve uma reunião de materialização lá que quem se materializou foi Emmanuel. E quando Emmanuel se materializou, até com o aspecto romano, ele deu uma reclamação, né? Uma lição de moral ao grupo. Disse: olha, que brincadeira é essa aqui? A missão do médium não é essa, a missão do médium é os livros, se referindo a Chico. E dali em diante, Chico não fez mais reunião de materialização, porque ele vez ou outra, o Peixotinho ia lá e tinha as reuniões lá com o Chico. Tem até uma foto. Imagem por aqui, Soares. Tem até lá numa reunião dessa. Foi interrompida, o Peixotinho com o Chico. Aqui podia estar lá perto e sugar uma foto. Tem até uma foto bem interessante na internet. Tem uma foto bem interessante na internet, que eu acho que se a pessoa botar no Google encontra. Eu não encontrei assim, encontrei em pesquisa, mas tem uma foto muito engraçada que é uma risada muito espontânea e natural entre Peixotinho e Chico Xavier, perto dos anos 40, quando ele esteve lá, porque eles eram muito amigos. E aí tem uma foto que bateram os dois rindo, mas rindo como quem está dando gargalhada, de Peixotinho e Chico Xavier. Então, juntaram todo aquele material e Alencar surgiu aos olhos dos encarnados. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializaram serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. Vejam só. Dois aspectos aqui importantes. O primeiro deles, o fato de que o exercício da mediunidade, ele, para o médium, seja ele homem ou mulher, representam em termos simbólicos um exercício de maternidade. Pelo fato de que o espírito que está sendo recebido através do médium está recebendo fluidos, vibrações, magnetismo do médium, que é um magnetismo curador e terapêutico para o espírito. As pessoas, ainda é hábito, nas reuniões mediúnicas, valorizar muito o diálogo do doutrinador com o espírito que se comunica. O diálogo é o mínimo, porque o máximo e o principal é a aproximação do espírito do médium, desde que o médium seja equilibrado, evangelizado, porque ali é que há uma troca de fluidos que penetra a essência do espírito que está se comunicando e fará com que ele receba vibrações de paz, amorosas, pacíficas, que acalme ele. O diálogo que o doutrinador tem, que normalmente é um diálogo curto e que quase sempre é para ser estabelecido um clima até de prece, é o acréscimo terapêutico para o espírito que está se comunicando. E às vezes, nas reuniões mediúnicas, as pessoas que não têm muito conhecimento desse trabalho, elas acham de muito valor o diálogo do doutrinador com o espírito, principalmente quando é um espírito
obsessor, o desequilibrado no ódio, e que através do médium vem expressar o seu ódio. E aí ficam achando que a palavra do doutrinador vai convencer aquele espírito dele parar de ter ódio. Porque muitas vezes ocorre de o doutrinador, desde que também tenha um clima interior de paz, né, de harmonia, de afetividade para com o espírito, pode contribuir de acréscimo ao que o médium está fazendo. E através da palavra, poder, de certa forma, ajudar o entendimento daquele espírito. Mas o que muitas vezes ocorre, isso é registrado nos livros, que aborda as reuniões mediúnicas de desobsessão, que muitas vezes ocorre, sabe o que é? O doutrinador, se ele for muito bom de palavra, de lábia, ele pode, inclusive usando o Evangelho, usando argumentos coerentes, mostrar que o espírito está errado, que ele não tem direito de perseguir outra pessoa, de que ele não tem ideia do que ele fez de mal no passado, que ele tem que entregar nas mãos de Deus a ânsia de justiça dele. O doutrinador pode dizer tudo isso a ele, e o espírito pode até dizer: tá certo, tá bom, eu entendi, é isso aí. Terminou a reunião, ele volta ao que ele era antes. Assim como, não poucas vezes, nos nossos diálogos entre encarnados, muitas vezes alguém diz argumentos muito convincentes a alguém, é isso mesmo, você está certo. Mas depois que ele sair, você vai fazer o que você fazia antes. Quantas vezes não ocorre? E aí vai se valorizar diálogo em termos de convencimento do doutrinador para o espírito que está se comunicando através do médium? Só se não tiver ideia do que ocorre no mundo espiritual. Porque o que de fato pode convencer um espírito a mudar o posicionamento, se ele era um obsessor de ódio, etc., é o clima de amorosidade, cujo principal veículo é o médium. Não será o doutrinador, será o médium. Se o médium conseguir transmitir afeto, paz, harmonia para o espírito, é por isso que é um trabalho profundo de maternidade. Pois não. Então, nesse caso, seria necessária a ação do doutrinador? A ação do doutrinador, normalmente, inclusive a gente recomenda muito o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que Diálogo com as Sombras, ou No Invisível, de Leon Denis, vão tratar bem a questão em termos de que a doutrinação ela tem que ser estabelecida, sobretudo, com o uso da prece, onde o doutrinador deve expressar verbalmente aquilo que o médium não vai expressar, que é uma prece dirigida a Jesus, aos bons espíritos, em prol daquele espírito que está se comunicando. Pouco importante se ele é obsessor, vingador, o que ele for. Então vai ser uma prece intercessória por ele. Isso quem tem que fazer é o doutrinador. Nesse ponto é importante. E a partir daí, estabelecer uma conversação que nunca deve ser em termos de imposição, de mostrar que o espírito está errado. Então, essa dosagem da conversa do doutrinador é o que vai, é o conteúdo do diálogo, porque não vai ser os argumentos que vai convencer. Os argumentos vão ser um subsídio, não vão ser o principal. E nisso aí, durante todo o diálogo, aquele espírito está perto de quem? Do médium, sobretudo. E recebendo as vibrações do médium. É por isso que essas vibrações do médium são tão importantes. E aqui é colocado como o médium sendo alguém que exerce a maternidade durante o trabalho mediúnico. Inclusive, nesse aspecto, a gente não pode esquecer de que realmente
muitos médiuns que têm dificuldades afetivas, que podem até nem ser casados, ou ser e não ter filhos, no exercício da mediunidade sente um nível de gratificação, de realização, de canalização de energias, que a prática mediúnica para ele se torna, em termos espirituais, a realização da maternidade que ele não teve. Veja que coisa. Ou uma complementação. Se já chegou a época de não ter mais filhos. Porque o exercício da mediunidade de forma evangélica, dentro do que a doutrina espírita coloca, é o exercício de maternidade. E fará com que o médium se sinta muito bem nesse exercício. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Vamos aqui analisar esse conteúdo que é muito importante. Então, primeiro, o fato de que, no processo de materialização, os fluidos ectoplásmicos que saem do médium estão profundamente associados ao seu sistema nervoso. O que acontece no processo de materialização afeta o médium. E de uma forma, como se fosse um circuito fechado, o próprio espírito que está ali se comunicando, se ele é afetado, o médium se ressente. E aí, certamente, alguns diriam, então, mediunidade é uma coisa de muito risco, principalmente a de materialização. Porque quando aqui fala consequências funestas, são funestas mesmos. Que alguém poderia até pensar, poderia levar a desencarnação? Não se conhece nenhum caso, mas não estaria fora da hipótese. E aí a pessoa diz, mas como? Há esses riscos na prática mediúnica? Vejamos, vamos analisar isso aqui por várias vertentes. Primeiro de tudo riscos existem em termos físicos ou materiais, independente de reunião mediúnica, para todo encarnado. Né? Qualquer um de nós, a qualquer momento, ninguém deseja, mas cai um raio em cima da cabeça e está desencarnado. Isso há em todas as situações, inclusive nas situações meritórias. É claro que são raros, por exemplo, no hospital, médicos estão salvando vidas, mas o prédio pode ruir subitamente e matar médicos e doentes, sem nenhum aviso. Pode acontecer? Pode. Mas isso fará com que os médicos não vá trabalhar no hospital? De maneira nenhuma. Eles vão. É um risco raro. O trabalho mediúnico, mesmo de materialização, à luz da doutrina espírita, é muito raro acontecer. Primeiro, porque o grupo conhece a mediunidade antes de ir para a reunião, não exerce a prática mediúnica a portas abertas, mas a portas fechadas, exatamente porque durante o trabalho mediúnico não pode haver situações imprevistas, do tipo entrar alguém abrindo a porta assim, e quando olha está dentro da reunião. Então a reunião, como a gente sabe, normalmente é feita com a luz em penumbra. Se, por exemplo, numa reunião mediúnica, está os médios concentrados, não precisa ser nem de materialização propriamente, mas há ali um nível de concentração. Alguém chega e acende as luzes de repente, provoca não um acontecimento funesto, mas um mal-estar
muitos médios não vão se sentir bem. Vão sair de um estado de transe ou de semi-transe aturdido. No mínimo, mesmo tendo saúde, o coração vai disparar. E vai ser uma situação desgostosa. Então, realmente, em síntese, risco existe em todo lugar, em todo momento, a qualquer hora. Isso não vai impedir que ninguém que trabalha na enfermaria ou na medicina vai deixar de exercer seu trabalho. Assim como também os médios vão para a reunião mediúnica com o conhecimento do que é a reunião e tomando as medidas acautelatórias necessárias. E aí, se ocorre uma tragédia, e aí? Aí significa que chegou a hora. Eu me lembro as situações que às vezes a gente trata na mediunidade e que não são muito boas, como por exemplo, termina uma reunião mediúnica e a pessoa sai com dor de cabeça. É raro, mas pode acontecer? Pode. Acabou a reunião mediúnica e a pessoa sai se sentindo mal. Chegou se sentindo bem. Pode acontecer? Pode. Não é comum. Mas aí tem uma frase do apóstolo Paulo que resolve tudo isso. E vez ou outra a gente já lembrou essa frase. É melhor sofrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Porque se você está fazendo o bem, está ajudando espíritos mais necessitados numa reunião mediúnica, e você sai se sentindo mal, o apóstolo Paulo diz assim: dê graças a Deus. Certamente você está num nível de resgate e de alívio de causas passadas que você não tem ideia. Porque mesmo fazendo bem, você vez ou outra sai com problema, agradeça a Deus. Aquilo não foi por acaso. E de algum modo a gente sabe que essas situações na mediunidade é muito comum. É muito comum assim em termos de que depois que o médium chega em casa, aquilo vai desaparecendo. E depois ele está bem. Foi ainda uma certa impregnação fluídica que não conseguiu ser dispersada completamente durante a reunião, e que na medida que o médium está voltando para casa e para a vida normal, aquilo desaparece. Ele está bem. E ele fez um trabalho de ajuda, de socorro ao próximo, que para nós espíritas não é só o próximo encarnado, é o próximo desencarnado, mesmo que a gente não veja. Mas é a mesma ajuda, é a mesma caridade. Então é isso. O cuidado que havia, né? Porque se tinha alguns que queriam apertar a mão de Alencar, o espírito materializado, e isso incomodava. Queriam cumprimentá-lo. Eu me lembro que numa das reuniões mediúnicas de Peixotinho, outro fato que já houve, foi quando ele conseguiu, numa reunião com Chico também, materializar o espírito de Calderaro, e que evidenciou as características retratadas nos livros de André Luiz, e que deixou uma mensagem que o pessoal que participou ficou encantado e deslumbrado, porque foi uma situação também excepcional, não era comum assim não. Então, voltando aqui ao texto, o cuidado na reunião mediúnica, independente de ser de materialização, faculta com que o trabalho seja feito da forma mais segura, eficaz e caritativa possível. Mas essa força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados na Terra? Não. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Esse domínio exige santificação.
Foi aquilo que a gente estava comentando há pouco, quando estávamos esclarecendo a questão do desenvolvimento intelectual e moral. Porque aqui é deixado para nós bem claro de que todos os homens possuem um pouco da mediunidade de efeitos físicos e do ectoplasma vinculado a ela. Mas é preciso compreender que ainda não é tempo de generalizar realizações. Esse domínio exige santificação. Então, a mediunidade de efeitos físicos, inclusive é bom nós ressaltarmos isso, habitualmente, quando ela se dá, sobretudo fora da casa espírita, ela está muito ligada a espíritos inferiores, a espíritos materializados, que provocam as chamadas casas mal assombradas. As casas mal assombradas é o efeito da mediunidade de efeito físico, onde espíritos materializados surgem para assombrar, causar transtornos. A materialização que aqui é relatada é de um espírito elevado, o Alencar, mas porque era uma reunião com objetivos elevados e dentro do que nós aprendemos no centro espírita. Mas senão, não é é muito fácil a questão de há pessoas que têm mediunidade de efeito físico, não sabem o que é espiritismo, e ser a provocadora de problemas dentro de casa. Às vezes isso ainda ocorre hoje, não é tão raro. Quando olha, tem alguém numa casa, que a casa começa, as panelas a cair, começa a ter problema dentro de casa, e é alguém que tem mediunidade de efeitos físicos e não sabe. Tem assim de forma ostensiva e não sabe. Normalmente, quando procura os centros espíritas e há um esclarecimento e se estabelece um culto do Evangelho no lar, é comum esses sintomas desaparecerem. O homem não abusará no ser todo o progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas da evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Aí a questão é colocada de forma bem explícita. Em relação às manifestações da espiritualidade, tudo é dentro do tempo e da hora certa. Não é como o homem quer. Não é na hora ou local que ele queira. É de acordo com a intervenção da espiritualidade. Meu coração, diz André Neto, transbordava de contentamento e esperança. Todavia era forçoso confessar que para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos era muito reduzido o contentamento dos encarnados. Então ali tinha havido um trabalho imenso da espiritualidade para que houvesse a materialização do Alencar. Mas em termos de aproveitamento para o crescimento espiritual dos participantes, era o mínimo. Eles esperavam muito mais, né? E Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Deixamos esse último slide para fazer aqui algumas observações. O primeiro, como inclusive Alexandre esclarece muito bem, André, é de que
não poucas vezes a gente participa de uma atividade do bem, de uma reunião mediúnica, como aqui é o caso, sem ter ideia das repercussões que aquele trabalho nosso poderá estar acarretando. Porque do mesmo modo que quando alguém faz muito mal a outra pessoa, aquele gesto pode atingir dezenas de pessoas que estão ligadas àquela pessoa. A pessoa também, quando ajuda alguém, encarnado ou desencarnado, pode estar beneficiando dezenas de espíritos que estão ligados a ele. E nisso aí é que a atividade que a gente faz, em termos de caridade, com abnegação, pode ter um resultado que a gente não tem ideia. Aqui Alexandre conclui dizendo: convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. O que nos deixa um grande incentivo para que nós façamos dentro do que pudermos o bem, né? Porque há um efeito dominó que nós não temos ideia dessa prática do bem. O próximo capítulo que nós iremos iniciar será Intercessão, que é um capítulo grande, inclusive é a história da viúva, né, Esther, que tem uma amiga, vou aqui apenas dar uma ideia, tem uma amiga dela, que é amiga de Alexandre, e em desdobramento vai com Esther ter um encontro com Alexandre, pedindo a Alexandre que ele, se pudesse, ele interferisse em prol de uma ajuda para Esther, que era a possibilidade de ela ter um contato por desdobramento, dormindo com um esposo falecido. O que ressalta aqui, que eu acho importante comentar com vocês nesses 2 minutos, primeiro pelo entendimento que a gente tem, vejam, eram pessoas que não eram espíritas, dá a entender que poderiam ser até católicas. Esta, não há dúvida, não era uma alma dessas elevações todas. Nos parece alguém bem no nível de qualquer um de nós aqui, e que estava ali tendo a oportunidade de ter o desdobramento com o esposo, do ex-esposo, devido à intercessão da amiga. O que eu acho assim muito interessante é que várias vezes nós não nos topamos com isso nos livros de André Luiz. Sabe o que é? É a imparcialidade que a espiritualidade mostra nas intervenções, no socorro e na ajuda espiritual, aonde as questões religiosas ou de qualquer outro nível que separam os homens não tem nenhum valor. E os espíritos atuam, intercedem, resolvem problemas da forma mais abnegada possível. Como, aliás, é o padrão colocado para nós nos trabalhos mediúnicos. A gente vai para uma reunião mediúnica, muitas vezes, pela mediunidade nossa, a gente pode estar ajudando alguém que nos fez muito mal e que está na espiritualidade e que agora está sendo ajudado por nós, sem que a gente tenha percepção disso. Pode até muitas vezes, como eu citei aqui, deixar aquelas vibrações pesadas que poderiam ser até geradoras de uma dor de cabeça, devido aos fluidos de desalinho conosco do passado. Mas vejam, é feito no absoluto anonimato do trabalho mediúnico. E é isso que faz com que a gente exalte tanto o exercício da mediunidade, pelos benefícios que há face o anonimato no qual é praticado e o alcance que tem. O que é que faz com que, por exemplo, encerrando esses comentários,
que eu já vi mais de um caso, pelo menos 3, do Bezerra de Menezes, de pessoas que tinham dor de cabeça, que não tinha, era enxaqueca, que não teria nenhuma cura. E quando chega no centro espírita, que recebe passes, se interessa pelo espiritismo, resolve interessar-se pela reunião mediúnica, ficam curadas. Acabou a dor de cabeça. E a causa dessa dor de cabeça, muitas vezes, a presença de espíritos inimigos que foram tratados pela mediunidade da pessoa, sem que ela o soubesse. Tratar daqueles espíritos, dor de cabeça acabou. E às vezes eram dor de cabeças crônicas, que na verdade caracterizada por enxaqueca, e que levou a pessoa ao centro espírita porque ela não estava encontrando terapia adequada. E era uma questão espiritual. Resolvida a questão espiritual, acabou essa dor de cabeça. Assim como também para outros tipos de doença. Vamos interromper aqui o nosso estudo, que a hora chegou, e na próxima semana a gente começa com intercessão, se Deus quiser.